Olá, metalúrgicos! Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Ferramentaria. Como você já viu aí na descrição do vídeo, nós vamos falar hoje sobre uma planilha que nos auxilia na precificação da ferramenta. Mas antes de a gente falar sobre essa planilha, vou estar abrindo ela aqui e te mostrando. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que têm interesse no ramo de ferramentaria, tá ok? Bom, essa planilha, ela nasceu há alguns anos atrás, justamente porque nós não tínhamos nenhuma outra forma que nos auxiliava na precificação de ferramenta. Tudo era feito ali na base das anotações mesmo. E essa planilha, ela se fundamenta, né? Ela parte, na verdade, do princípio de você usar a matéria-prima como base para precificar a sua ferramenta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Se uma ferramenta de calibrar ela for consumir muito aço D2, você precisa inserir nela como, né, a matéria-prima base o aço D2. E tem um campo lá onde você coloca o preço por quilo desse material. Se uma ferramenta, por exemplo, né, um outro exemplo aqui, se ela for de ferro fundido e ela consumir muito um GGG 70L, você coloca lá no campo destinado ao preço, né, o preço do quilo desse material fundido. E partindo desse princípio, ela vai te dar uma precificação ali sobre aquela ferramenta. Claro que só a matéria-prima não basta. A gente sabe que, dependendo do tipo de produto, entra a questão da complexidade desse produto, né? A dificuldade para você desenvolver essa ferramenta. Isso conta também na precificação da ferramenta. Mas, às vezes, você precisa ter uma noção, se você está errando muito para mais ou para menos, né? Na questão da precificação da ferramenta. E às vezes você precisa disso de imediato. É uma planilha que eu acredito que ajuda bastante. Ela não fica muito longe da realidade do preço de um jogo de ferramenta, não. Tá ok? Então, vamos ver lá também na planilha que quando a ferramenta for tandem de operação, você precisa preencher várias planilhas com os demais dados, né? Para que lá no final ela te dê a precificação daquele jogo de ferramenta num todo, beleza? Bom, sem mais delongas, né? Vamos abrir a planilha aqui e eu vou falar dos itens que a gente precisa preencher nela. Eu coloquei o nome nela aí de Orça Ferramentas Aços. No caso dessa planilha aqui, ela é para orçar a ferramenta que vão ser de aços laminados. Eu tenho a planilha também que vou estar disponibilizando, que é para ferro fundido. Por que uma para aço e outra para ferro fundido? Porque o peso específico da matéria-prima muda. E mudando seu peso específico, a gente vai ter também a variação no peso total dessa ferramenta. Do ladozinho aqui eu tenho uma caixa de diálogo que eu deixei aqui justamente para quê? Às vezes a pessoa vai mexer com a planilha, não sabe, né? Onde é que ele pode preencher algum dado ou não. Então eu já deixei bem claro aqui do lado, ó. Todas as células que estiverem com a cor da fonte, no caso aqui para os números, tá? Porque os dados que a gente vai preencher ali são com números. A cor da fonte estiver vermelho, branco e amarelo, o preenchimento é automático. Então quer dizer que é uma fórmula. Você não deve digitar nada nessas células. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó. Tá vendo aqui?
nós temos uma fórmula aqui em cima. A cor da fonte está branco. Então, estando branco, você não preenche nada aqui, você não mexe. Do lado aqui também, ó, a cor da fonte está branca, você não mexe. Vamos ver um pouco mais para baixo, ó. Aqui, ó, eu tenho a cor da fonte em vermelho. Então, também é uma fórmula, você não mexe em nada aqui. Aqui está azul. Posso mexer aqui? Aqui sim, aqui você pode editar. Vamos ver algum que está em amarelo. Opa, aqui embaixo nós temos aqui, ó. Está em amarelo. Você não pode editar aqui. Então você vai mexer na fórmula. Então basta seguir essa regrinha. Os demais estão de azul aqui, né? Ou alguma outra cor que não se encaixa aqui, você está livre para editar. A planilha funciona da seguinte forma. Primeira coisa que você precisa ter noção. Essa ferramenta ela vai ter aproximadamente, igual eu estou te falando, essa planilha é para te auxiliar na precificação. Você baseando na sua expertise, nos recursos que você tem na sua ferramentaria, né? Tanto recurso de maquinário quanto recurso de mão de obra técnica, você vai precificar a sua ferramenta com maior precisão. Mas aqui, ó, tudo começa por aqui, ó. Você precisa ter uma noção teórica, né, já que é uma cotação ainda, do comprimento, largura e altura dessa ferramenta. E você coloca aqui as dimensões em milímetro. No caso aqui, eu deixei como exemplo uma ferramenta que vai ter 1000 por 1000 por 800 milímetros de altura. E nesse caso aqui, a matéria-prima de maior consumo nessa ferramenta ou nessa operação é o aço SAI 1020. Então, baseado nessas dimensões, eu já tenho um peso real teórico dessa ferramenta. De onde é que eu tirei isso? É muito comum para a questão de cotação, tá, gente? Deixar isso bem claro e, repito, é para auxiliar, é teórico. É muito comum a gente dizer que 40% das dimensões dadas daquela ferramenta, geralmente 40% equivale ao peso real daquela ferramenta. O restante é o quê? O restante são as cavidades, né? Regiões vazias, onde não existe nada. Porque a ferramenta ela não é um bloco de aço fechado. Se eu fosse medir aqui, ó, né? Se eu fosse adquirir o peso de um bloco fechado de aço de 1000 por 1000 por 800, eu teria 6.280 quilos. Esse peso equivale a esse bloco de aço aí, fechado. Por quê? A gente vê aqui em cima na fórmula aqui, ó, o peso específico do aço ele é 7,85. Então, esse é o peso bruto para um bloco de 1000 por 1000 por 800. Mas o peso teórico geralmente equivale a 40% dessas dimensões ali. Pode variar para mais ou para menos, aí depende do que essa operação faz, né? Depende muito da operação. Por isso que eu estou frisando bastante, é para auxiliar. Você colocou as dimensões, colocou, né, especificou qual o material, qual matéria-prima de maior consumo naquela operação, você vai inserir aqui o preço daquele aço. Eu acredito que hoje, no 2020, está aí vou chutar aqui uns 20 reais o quilo, 2020, eu não tenho certeza. Essa planilha já tem um bom tempo que eu tenho ela, então, né? Então, coloquei aqui, ó, digamos que eu atualizei o preço aqui do 2020, 20 reais. Nós temos aqui um padrão de cálculo. Esse padrão de cálculo, ele dita o seguinte, aqui é um campo também que pode ser preenchido,
mas eu diria que 25% é um padrão ideal. Ele diz o seguinte: o custo com a matéria-prima, ele equivale a 25% do valor total do ferramental. Perdão, gente. Então, esse padrão de cálculo se baseia nisso. O custo da matéria-prima equivale a 25% do custo total do ferramental. Nós chegamos, né, nesse valor aí depois de anos de observações aí em relação ao que foi cotado e o que realmente foi entregue. Então é um valor que é editável, mas eu diria que seria ideal deixar em 25% mesmo. Mais abaixo, nós temos a descrição dos tipos de despesas, né, para essa ferramenta e a porcentagem, né, é um valor de impacto aí no custo da ferramenta. Também são valores editáveis. Isso aqui vocês podem mexer à vontade. O matéria-prima eu deixaria esse valor. Isso aqui quer dizer o seguinte: eu quero destinar dessa ferramenta quantos por cento para eu estar gastando com o projeto da ferramenta. Nós definimos 8%. Você pode colocar mais ou menos, eu não sei quanto que você gasta aí com o projeto. Para simulação de estampagem, qual o valor que você quer destinar para ser gasto com simulação de estampagem? Aí você coloca aqui em porcentagem. Para CAD/CAM, o que seria isso? Seria detalhamento 2D dos componentes, né, que seriam confeccionados ali pela usinagem convencional. CAM, programação CNC, né? Tem que fazer toda aquela gama de programa com estratégias de usinagem ali. Você quer destinar quanto por cento para esse tipo de custo? Aí depois vem usinagem 2D e 3D. Quanto que você está programando gastar com usinagem 2D e 3D? Isso serve tanto para você precificar o custo com a confecção interna, né? Muitas das vezes você tem na sua empresa a usinagem que consiga atender toda a gama, todo tipo de usinagem que tiver ali. Ou talvez não, talvez você quer terceirizar uma parte, por exemplo, eletroerosão a fio, né? Ou eletroerosão a penetração, corte a laser, alguma coisa que você não tenha na sua empresa. Então você pode destinar aqui, ó, eu quero gastar quanto no total com usinagem 2D e 3D. Claro que esse valor aqui, ele é o todo que você pretende gastar, tanto internamente, o seu custo interno com sua usinagem, quanto se for terceirizar, vai estar tudo aqui dentro. Qual o valor em porcentagem dessa ferramenta vai estar destinada à bancada e tryout, né? A ferramentaria em si ali, tanto para estar montando e ajustando a ferramenta, e o tryout final ali, né, para aprovação do produto. Qualidade, que é metrologia, né, controle dimensional. Transporte, às vezes, né, acontecia muito com a gente isso, eu não sei se talvez seja o seu caso. Nós precisávamos de estar transportando a ferramenta para estar tryoutando elas em alguns parceiros que tinham prensas maiores. Então, o custo com transporte entrava aqui também. E outro detalhe, né? Esses valores colocados aqui é uma base que a gente teve ao longo dos anos. Pode acontecer de você ter um custo maior com transporte. Ah, não, com transporte eu estou gastando 2%. Você põe 2%. Mas com projeto eu estou gastando 7%. Você põe 7%. Pronto, né?
de maneira que aqui embaixo, né, o total da operação se mantém em 100%. Esse aqui são os custos fixos que você pretende ter na construção daquele ferramental. Lucro gira mais ou menos em torno de 20%, que você vai lucrar em cima daquela ferramenta. E impostos. Impostos é variável, né? Eu não sei como é que funciona essa taxação, porque eu sei que às vezes alguma empresa ainda está no Simples Nacional, outra já partiu para o lucro resumido. Então você coloca a taxa de imposto aqui. Se o seu imposto for menor, você vai estar aumentando o seu lucro, ou pode estar migrando esse valor para alguma outra coisa que às vezes você tem um custo maior. Mas o ideal é que aqui embaixo feche em 100%. Esse lado aqui, como é fórmula, ele vai te dar isso em valores. E como ponto de partida, né, sempre que a matéria-prima equivale a 25% do custo total da ferramenta. Só de você inserir aqui comprimento, largura e altura e o custo da maior matéria-prima consumida nessa ferramenta, ele já automaticamente dá o valor total da operação. E aí, cabe a você precificar essas outras questões. Você vê que até para algumas surpresas que aparecem no meio do caminho, a gente colocou aqui uma porcentagenzinha para despesa extra, né? Pode parecer besteira, mas acontece. Sei lá, um motoboy que tem que levar uma amostra para o cliente, né? Da primeira amostra que você tirou, é uma despesa extra que você tem. Então, entra tudo aí. E embaixo nós temos ainda um outro extra. Coloquei alguns campos aqui, mas você fica livre para colocar algum outro extra que, de certa forma, vai impactar consideravelmente aí no custo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Modelagem, por exemplo, modelo de isopor. Se você não tiver esse valor ainda e você, depois de alguma pesquisa, tiver esse valor, você preenche que o cara, para mim fazer o modelo de isopor aqui da operação 20, vai ser difundido, o cara me cobrou R$2.000. Põe R$2.000. Ele vai estar te mostrando aqui, através de fórmula, quanto que R$2.000 equivale ao valor total da ferramenta. Na verdade, não deu nem 1% ali. Se não tiver nenhum custo extra, é zero mesmo e deixa o campo em aberto ali, ok? Como eu disse, ó, aqui embaixo, se vocês reparar, digamos que a ferramenta é uma transfer, né? Ou são várias operações. Você preenche a sua operação 20, 30, vão ter os mesmos campos, com os mesmos, tudo igualzinho. E no final, se você tiver só operação 20, 30 e 40, nas 50, 60 e 70, você zera os valores aqui, ó. Zera os valores, tá vendo? Não tem um valor total dessa operação. Pode zerar valor de preço aqui de quilo, você não põe nada. Porque aí no total geral, ele vai somar, digamos que, ó, eu vou zerar os demais aqui. Ó, esse aqui tá zerado. 60, vou pôr zero aqui no preço também. Se fosse o caso aqui também, ó. Mas só com zero no lugar já zera o valor ali total da operação. Você vai ver que no total geral, ó, onde não tem nada preenchido, né, não vai aparecer nada aqui, ó. Total geral desse jogo de ferramenta, operação 20, 30 e 40. R$1.250.760. Às vezes você pode perguntar, por exemplo, uma operação 40, uma operação aí que seja de calibrar. Você vai ter meio a meio custo com 1020 e custo com D2, por exemplo. Eu acredito que você poderia jogar aqui um valor mediano.
né? Ali está R$30, então eu vou chutar, por exemplo, o 1020 está R$20. O D2 está R$40 o quilo. R$30 ali é uma constante de preço. Seria um valor interessante. Bom, mas está aí essa planilha, vou estar disponibilizando o link aqui embaixo. E para quem tiver algum interesse aí, quiser, né, ficar fuçando aí para ter ela como uma auxiliadora aí, né, na tomada de preço, de precificação de alguma ferramenta, fique à vontade. Eu acredito que como nos ajudou bastante, de certa forma, eu acredito que é interessante, né? Tem muitas empresas que, como é o nosso caso, talvez não faça uso de nenhum sistema para precificar, nem de uma simples planilha, não sabe nem como começar, né? Não sabe nem de onde partir. Então tá aí uma planilha que vai ajudar vocês nessa questão aí de precificação de ferramenta, ok? Bom, não esqueça de deixar o seu like, viu, gente? Por que eu peço like? Na verdade, é até interessante isso, né? Falar sobre isso. É porque quando alguém dá um like num vídeo, qualquer vídeo que seja do seu interesse, e você compartilha esse vídeo, o YouTube, ele entende que aquele vídeo ele é importante na rede. Então ele começa a mostrar para mais pessoas esses vídeos. Isso é uma maneira orgânica de estar divulgando o vídeo, tá ok? Então não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de comentar o que você achou dessa planilha. Se achou interessante? Vai ajudar? Você hoje usa algum tipo de planilha para te auxiliar aí na precificação da ferramenta que você vai construir? Ou não usa? Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Já até estendi bastante. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, posta nos comentários aí que, na medida do possível, eu vou estar respondendo para vocês, tá ok?